Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você a ler juntamente comigo Eclesiastes capítulo 4, apenas o versículo 9, que diz assim: Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então, hoje o nosso tema é a excelência da união. Embora hajam pessoas, que na verdade pregam de forma diferente um texto como esse, mas aqui enfatiza a união. Há pessoas que pregam a dependência de uma pessoa da outra, porque infelizmente aqui nesse mundo em que vivemos, é como um dito popular: ou o povo é 8 ou é 80. Ou as pessoas aprendem a se odiarem de uma vez, ou as pessoas se tornam tão dependentes da outra que esquecem até da dependência de Deus. Mas é uma dificuldade para as pessoas aprenderem a depender de Deus. Mesmo Jesus dizendo: sem mim nada podereis fazer, conforme João capítulo 15 e o versículo 5. Mas o texto aqui, ele enfatiza a união. Então foi do agrado de Deus que eu e você pudéssemos viver em sociedade. Mas não precisa ninguém sair desesperado por aí para ver se arruma mais amigos, para ver se está no meio de mais pessoas. Basta estar unido com as pessoas pelas quais Deus aproximou, os amigos, a família. Veja que, para eu dizer que é do agrado de Deus que o ser humano que ele criou, viva em sociedade, a primeira sociedade que vemos aqui na Bíblia se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então, a gente vê Deus estabelecendo uma sociedade, acrescentando algo a mais ao ser humano. Não é que Adão estivesse sozinho e desprezado, não, que Adão tinha Deus na vida dele. Adão não estava sozinho, não. Mas Deus quis acrescentar algo a mais a ele. Então, nesse caso aí, foi uma esposa. Mas, ao mesmo tempo, nós começamos a ver o primeiro exemplo de uma sociedade. O ser humano viver em sociedade. Então, Salmos capítulo 68 e o versículo 6, só a parte A do versículo, o comecinho mesmo diz assim: Deus faz que o solitário viva em família. Salmos 68, versículo 6, só a parte A do versículo. Você começou a entender agora que Deus se agrada que as pessoas possam viver em sociedade? Mas, no entanto, precisamos entender que não adiantaria tanta gente próxima uma da outra e desunida. Misericórdia. Não adianta ter tanta gente próxima e vivendo em guerra, brigando, desunido. Isso aí não dá certo. Por exemplo, algo que nos dá a entender uma semelhança com o que eu acabei de falar aqui, que não adianta ter tanta gente junto e desunido. Veja que Provérbios capítulo 17, o versículo 1 diz assim: Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de vítimas com contenda. Então, com contenda não dá. Não adianta a casa cheia e com contenda. Então nós começamos a ver, e conforme o nosso tema hoje, a excelência da união. Então Deus quer que as pessoas vivam unidas, porque foi do querer de Deus que as pessoas pudessem viver em sociedade, mas ao mesmo tempo o próprio Deus é compreensivo, quando muitas vezes há pessoas que preferem estar só do que estar no meio de uma multidão desunida que vive brigando, que vive em contenda, que vive se desentendendo. Daí deve ter surgido aquele dizer tão conhecido: é melhor só do que mal acompanhado. Mas é verdade. Se for para ter companhia ruim, é melhor estar sozinho.
Estamos falando fisicamente. Porque quem tem Deus nunca está só. Você sabia disso? Quem tem Jesus nunca está sozinho. É verdade. Então, conforme vamos dando continuidade ao texto, eu acho que tem até um texto aqui interessante, né? Um versículo aqui, né? Bíblico. Deixa-me ver. Eu disse que quem tem Jesus nunca está sozinho, não é verdade? Veja o que é que Mateus capítulo 28, o versículo 20 diz assim: ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então Jesus prometeu estar conosco todos os dias. É legal poder vivermos em sociedade. Estávamos falando aqui de quê? Foi do agrado de Deus. Então Deus olhou para Adão e disse: não, eu vou dar uma companhia a ele. Então começa a primeira sociedade. Mas daí por diante a terra vai se enchendo de pessoas e pessoas e pessoas. E Deus pensa em dar uma sociedade, até posso dizer assim, fixa, conhecida como a família, a própria família. Mas infelizmente nós vivemos num tempo que só a graça de Deus é 880. Ou as pessoas resolvem se odiarem de uma vez por todas e saírem umas matando as outras, ou mesmo que não chegue a isso tudo, mas maltratando, tratando com desprezo, provocando, humilhando, não é verdade? Ou que se não resolvem de uma vez adorar. É um ser humano adorando o outro, trocando Jesus pela família, trocando Jesus pelos amigos, trocando Jesus pelas coisas que o próprio Jesus nos dá. Quando a palavra de Deus nos diz, em Mateus capítulo 6, versículo 33, parte A: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Como é que o reino de Deus vai ser prioridade na minha vida se o próprio Deus, o próprio Jesus que deu a vida por nós não é prioridade? Que sociedade é essa? É 880. Ou desprezamos as pessoas de uma vez e odiamos e queremos até tirar a vida das pessoas, não é verdade? Até querer tirar a vida das pessoas, ou resolve se adorar de uma vez. Pronto, agora as pessoas que estão próximas de mim, agora adoram um ser humano, pronto, é tudo na minha vida, misericórdia. Misericórdia. Mas existe um descontrole dentro da sociedade. Mas Deus não é culpado disso, não. É o próprio ser humano. É por isso que é importante que eu e você possamos ler a Bíblia e entender o que a palavra está dizendo. Então a palavra começa a mostrar que é uma coisa que beneficia. Quando diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Então até o versículo, isso aqui foi Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, mas se você ler até o versículo 12, você vai ver que na sequência existe sempre uma vantagem. Entendeu? Então existe uma vantagem. Então aqui, por exemplo, esse exemplo do versículo que foi lido, fala que tem melhor paga, no caso. E você se imagine, você dentro de uma casa, e você está sozinho. Mas se você tivesse uma companhia, ia ter outra pessoa para conversar com você. Já ia deixar a casa mais animada. E se tivesse mais pessoas? Mais animada. E mais pessoas? Mais animadas. E se tivesse todo mundo brigando? É melhor sozinho do que mal acompanhado. Não é verdade? Então a gente precisa entender. A gente precisa entender a consistência da palavra. Então, haver uma sociedade pode ser algo muito vantajoso. Mas se tiver união, não adianta um monte de pessoas juntas, tudo brigando. Não é verdade? Mas, conforme já estávamos falando, quando o nosso tema é a excelência da união, precisamos entender que assim como Deus colocou do lado de Adão a mulher, que passou a ser a sua companheira, assim Deus nos deu uma família, assim Deus nos deu amigos que, na verdade, são sinceros. Ainda existem amigos sinceros, com certeza. Ainda há amigos sinceros. Então eu não estou aqui para duvidar da sociedade. Ainda existem pessoas que têm coração.
Você entende? Veja que, em hipótese alguma, o texto aqui enfatiza a ideia o que eu estou explicando do texto aqui enfatiza a ideia de odiar ninguém, muito pelo contrário. Quando eu disse que há um descontrole na sociedade, ou as pessoas resolvem adorar umas às outras, ou as pessoas resolvem querer tirar a vida das outras, é 880, a gente precisa entender. É um princípio amar a Deus com todo o nosso coração. Então, Deus precisa ser a prioridade da nossa vida. Ou melhor dizendo, eu e você precisamos dar prioridade a Deus na nossa vida. Então, Ele é primeiro em tudo. Então, Ele vem antes mesmo da nossa família, que tanto amamos, por exemplo. Dos nossos amigos, das nossas posses, da nossa casa. Ele vem antes de tudo. Ele é Deus. Primeiro Ele. Mas por outro lado, a palavra de Deus também nos ensina, só para não deixar esquecer, né? A prioridade para Deus, que precisamos amá-lo de todo o coração, Mateus capítulo 22, versículo 37. Mas por outro lado, não podemos desprezar o nosso semelhante de forma alguma. E o amor que precisamos ter às pessoas, isso vale para a nossa família também, para depois não sermos desprezíveis com a nossa família. O amor que devemos ter a pessoas, ao nosso próximo, às pessoas, é amá-las como amamos a nós mesmos, conforme Mateus capítulo 22, versículo 39. E não para só por aí, porque Jesus nos ensina, aliás, Mateus ainda, capítulo 5, versículo 44, que até os nossos inimigos, no caso, então, não, mas aquilo ali é meu inimigo, sim. Mas Jesus está dizendo que ame. Então, Mateus capítulo 5, versículo 44, Jesus nos ensina a amar os nossos inimigos. E essa é uma condição muito importante, porque conforme no versículo 45 ainda de Mateus capítulo 5, essa é a condição que Deus nos dá para que possamos ser filhos de Deus. Então, sem amor, não existe união. Então, estamos falando da excelência da união. E podemos entender que, por exemplo, uma sociedade, uma família, um povo, se não for unido, não existe uma sociedade, nem um povo, nem uma família. Mas se existe união, aí a questão é outra. Se existe união, existe um povo, uma sociedade, uma família. Você entende? Imagine, por exemplo, 1 tonelada. Então eu vou fazer um cálculo que eu poderia dizer o mínimo, né? Se tiver 20 pessoas que suportem pelo menos 50 quilos, essas 20 pessoas juntas podem erguer 1 tonelada. Você está entendendo? Coisa que um só não poderia. E se essas 20 pessoas estiverem... mas não, vamos dizer, 20 pessoas unidas poderiam erguer 1 tonelada. Mas você já pensou se tivesse 1 milhão de pessoas desunidas, cada um por si, ainda assim não seria possível erguer 300 quilos que fosse, por exemplo. Quem ia levantar 300 quilos? Ou 500 quilos? Então nem meia tonelada poderia ter 1 milhão de pessoas juntas. Mas se fossem desunidas, nem meia tonelada ia suspender. É por isso que a palavra de Deus é algo que eu e você precisamos pedir a Deus para entender. Porque é o Espírito Santo que nos ensina, conforme João capítulo 14 e o versículo 26. Então agora eu quero enfatizar, para você entender melhor, por exemplo, há um texto muito interessante aqui em Mateus capítulo 18 e o versículo 20, quando diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você já imaginou que confusão o povo faz com um texto como esse? Quantas pessoas fazem confusão com um texto como esse? Há pessoas que acham que Deus vai ouvir melhor se tiver mais de uma pessoa junto. Se tiver mais pessoas juntas, então a oração vai se tornar mais forte. Misericórdia. Eu preciso pensar em Deus primeiro, para poder entender a sua palavra. O que esse texto aqui, por exemplo, onde Jesus fala que tendo 2 ou 3 juntos, ele se faz presente, não é uma questão que a oração vai se tornar mais forte se essas pessoas estiverem unidas
no nome de Jesus, ele se faz presente. Aí você me pergunta, mas se fosse um sozinho? Você já leu Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B? Porque a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos, mas é necessário que seja justo. Eu até já toquei nesse assunto, né, em outro vídeo. Mas a oração que for feita por um justo pode muito em seus efeitos. Você está me entendendo agora? Então existem vantagens da pessoa viver em sociedade, contanto que essa sociedade seja unida. Se é uma família, que seja unida. Se é uma sociedade, se só tem duas pessoas, que seja unida. Então agora eu vou até citar um exemplo, por exemplo, um casamento. Um casamento. Mas é sério. Olha, a pessoa vivia uma vida pacata, estava tudo tranquilo, ok. Mas depois do casamento, os dois vivem desunidos, só vivem brigando. E cada um que olha para o seu passado e diz, mas rapaz, eu vivia melhor do que agora. Misericórdia. Então, a desunião é algo que pode se tornar pior do que estar sozinho. Agora, se estiver unidos, a situação é outra. Vai usufruir de vantagens. As coisas se tornariam melhores. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas você olhe para o nosso planeta e pense na diversidade de conhecimento que Deus deu a cada ser humano e a capacidade que cada um tem de trabalhar, e veja que tudo que temos hoje, como a tecnologia, por exemplo, de forma geral, desenvolvimento de forma geral, e facilita a nossa vida, e isso acaba se tornando até algo confortável para mim e para você. Isso é o fruto de muito trabalho, mas de muitas pessoas trabalhando unidas. Mas há uma diversidade de coisas diferentes que podem ser feitas no meio da sociedade. Então podemos entender isso como vantagem. Coisa que se tivesse um ser humano sozinho na Terra, com certeza não teria tanto luxo assim. Imagine uma pessoa ia ter toda a inteligência sozinho, se Deus dividiu para todos. Então, o texto nos enfatiza união. E é isso que Deus quer, união. Se as pessoas se unirem, vão usufruir de vantagens. Então, eu já falei, mas eu quero ler. Pronto, eu vou ler. O texto fala exatamente assim, mais adiante. Agora vamos ver os versículos seguintes. Eclesiastes, agora capítulo 4, versículos 10, 11 e 12. Vamos ver. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois estiverem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não quebra tão depressa. Então podemos ver as vantagens. Então eu vou deixar só essa parte final aí. O cordão de 3 dobras, é lógico, com uma dobra seria mais fácil de quebrar, mas com 3. Então a palavra de Deus nos mostra algo vantajoso. E para mostrar para vocês aqui que eu estou falando sobre algo que se fala sobre a união, não é a aproximação de uma pessoa com a outra que vai salvar, não. Não é isso que nos salva, não. O Salvador continua sendo Jesus. Porque em nenhum outro há salvação. Porque debaixo desse céu nenhum outro nome é dado pelo qual possamos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ok? Só quem pode salvar é Jesus. Conforme já falamos, João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podereis fazer. Sem Jesus a gente não é nada. E só crendo em Jesus é que podemos ser salvos. Conforme João capítulo 3, versículo 16. Parte final. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E também conforme Atos capítulo 16, versículo 31. Pelo que eu lembre. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O Salvador é Jesus. Mas a vontade de Deus é que se há mais de uma pessoa juntas, próximas, ao alcance uma da outra, são vizinhos, são família, estão próximos,
seja lá como for, a sociedade está próxima. A palavra de Deus nos diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmos 133, versículo 1. Então a união é algo que agrada a Deus. Então esse é o nosso tema hoje, a excelência da união. Então é melhor dois do que um. Então há vantagens com isso. Todos saem ganhando. Quando diz é melhor dois do que um, é porque está falando em pessoas unidas e não pessoas desunidas. Apesar de ser uma frase relacionada a pessoas amorosamente sofrendo e se sentindo sozinhas, mas continua sendo estar sozinho no meio de uma multidão se não há união. Então faz todo sentido uma frase como essa. Realmente você está no meio de uma multidão, mas está sozinho. Todo mundo desunido. Então, muitas vezes, se faz necessário que uma pessoa se retire sozinho para um lugar para poder ter um pouco de paz. Misericórdia. Honestamente falando, quantas vezes já aconteceu isso comigo também. Mas eu não estou aqui para falar das minhas próprias experiências, mas estou simplesmente explicando o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então, união. E como prova disso, eu já falei também de Provérbios, capítulo 17, versículo 1, para que não fique dúvida. É melhor lá aquele bocadinho seco lá, mas com paz, ter paz. Não adianta uma casa cheia de vítimas e com contendas. A contenda é algo desagradável. A desunião é algo que não pode nos edificar em nada. Então, o que a palavra de Deus enfatiza é que se há pessoas juntas, há pessoas próximas, que sejam unidas, se há um povo, se há uma família, se há uma sociedade, que sejam unidas, mas unidas de verdade, unidas em Jesus, unidas pelo bem. Por isso que Mateus capítulo 18 e o versículo 20 fala que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Então Jesus se faz presente. Então Jesus mostra que ele está presente. Aí estou. É dessa forma. Então Jesus está entre pessoas, presente no meio das pessoas que estão unidas num único propósito de adorar a Deus, um propósito onde existe respeito e aonde não vive a contenda. Então eu espero que tenha dado para você entender. E diante de tal situação, o que é que eu posso deixar hoje para você que está me ouvindo? Já sabemos que Jesus é quem salva, que vivemos numa sociedade onde é 8 ou 80. Ou odiamos de uma vez as pessoas e queremos até tirar a vida delas, ou maltratamos, humilhamos as pessoas, ou passamos a adorá-las e esquecemos de Deus. E nos achamos tão dependentes um do outro a ponto de entrar em desespero. Misericórdia. Mas precisa haver um equilíbrio. Prioridade é Deus em tudo. E precisamos amá-lo com todo o coração, conforme Mateus capítulo 22 e o versículo 37. Mas o nosso próximo, podemos amá-lo. E isso vale para todos. Amá-los da mesma forma que nos amamos a nós mesmos. E assim faremos a vontade de Deus. Então, não importa onde você esteja, onde Deus te colocou, mas se você vive no meio de um povo, no meio de uma sociedade, no meio de uma família, procure viver em união. Isso agrada a Deus. Isso vai gerar vantagens e recompensa para todos. Essa que é a verdade, é o que o texto enfatiza. Mas se você é uma pessoa que está sozinho, não se preocupa. Jesus está aí com você. Então, o texto enfatiza o fato de que havendo mais de uma pessoa, que hajam pessoas unidas. E unidas no nome de Jesus. E não pessoas brigando. E não pessoas desrespeitando uma a outra, desmerecendo uma a outra. Mas a vontade de Deus é que as pessoas vivam unidas.
Por isso, é melhor dois do que um. Então tem uma paga melhor. Cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Se um cai, o outro ajuda a se levantar. Mas aqui está só. Então, também eu posso finalizar aqui dizendo para você que se não foi uma necessidade, não escolha viver sozinho, mas interaja com pessoas que queiram seu bem, não desfazendo de outras pessoas de forma geral, pois precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e também precisamos amar os nossos inimigos. Mas evitar contenda ainda é uma atitude sábia. Então, se é possível viver em paz com as pessoas, não escolha por si só viver sozinho, pois muitas vezes é necessário estar sozinho quando não há alternativa. Então, quando as pessoas já não se entendem, é melhor estar sozinho, você e Deus. Mas se há como resolver, com certeza é do agrado de Deus. Não é à toa que o Salmos capítulo 68 e o versículo 6, o começo do versículo diz que Deus faz o solitário viver em família. Então guarde hoje no seu coração essas palavras e entenda que a vontade de Deus é união. E união representa paz. E aonde tem paz e tem união, verdadeiramente, é só aonde pode ter Deus. Vamos dizer assim. Na realidade, a paz já é algo que vem de Jesus. E eu queria até ler esse versículo aqui para você. A paz é algo que vem literalmente da parte de Jesus para a gente. Pois ele mesmo nos deixou a sua paz. Conforme João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então a paz de Jesus não é conforme essa paz desse mundo, é uma paz sobrenatural. Então aonde há união e aonde há paz, Deus habita. Mas antes de tudo, que Deus seja a prioridade na minha e na sua vida. E a paz e a união será uma realidade. Então, se todos nós dermos prioridade ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, amando-o de todo o coração, com certeza será possível vivermos a excelência da união e ter uma sociedade, uma família e um povo não dividido, mas na paz do Senhor, na paz de Jesus, pois Jesus é o príncipe da paz, conforme Isaías capítulo 9 e o versículo 6. Então podemos viver a paz de Cristo. Se colocarmos Ele como prioridade em tudo na nossa vida, teremos a sua paz. E se amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, viveremos também a excelência da união. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.